Voltei, peraí, vamos lá, vamos ver se agora vai. Essa internet está me dando vale, como pode melhorar o universo? O que mais é possível? O que isso quer dizer para mim que eu não estou percebendo? Que movimento é esse diferente que está me trazendo aí uma certa dificuldade? Vamos ver. E Aê, conseguimos, finalmente. Como pode melhorar o universo? Estamos aí. Vamos lá, aqui. A Ho'oponopono Brasil, a Ângela e o Bruno participando aqui. A gente está nessa parceria formalizada. Depois, no finalzinho, eu conto aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos voltar lá no comecinho da nossa história. Primeiramente, boa noite a todos vocês que estão entrando aqui agora. Que bom, né, Ângela? É isso aí, estamos aí. Que bom todos vocês que estão chegando. Toda quinta-feira eu trago o Conto Consciência, que traz uma metáfora para trazer os princípios da constelação familiar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e uma forma da gente entender esse movimento com mais leveza, com mais facilidade. E no dia de hoje eu quero falar sobre o espelho da vida, como as nossas relações refletem o nosso mundo interno. Pois é, o que as suas relações dizem sobre você, que você não imagina. Eu vou deixar aqui, fixado aqui um comentário, o número de telefone aqui do nosso suporte, só para fixar aqui, para facilitar para todos nós, tá bom? Isso. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, eu não estou conseguindo fixar aqui, não quero que vocês percam tempo com relação a isso, depois eu coloco aqui de uma forma bem certinha, tá? Bom, primeiro, o que as suas relações dizem sobre você? As pessoas ao nosso redor, elas são como um espelho de a gente mesmo. Você já parou para pensar, quando você se incomoda com alguém, que esse alguém ele pode ser um reflexo de algo que está dentro de você? E no oposto também acontece quando a gente admira alguém, muito provavelmente o que você está vendo de admiração no outro, aquela qualidade, aquilo, também vai estar dentro de você, só que ainda você não percebeu. Na visão sistêmica, as pessoas ao nosso redor são como um espelho para a nossa vida. Elas refletem tanto nossas luzes quanto as nossas sombras. Quando alguém irrita a gente profundamente, ao invés de a gente ir para um processo de reação, seria interessante se a gente parasse e perguntasse: por que eu me incomodo tanto com essa pessoa? O que ela desperta em mim? Onde, na minha história ou na vida da minha família, eu já vivi algo parecido? Muitas vezes, aquilo que a gente julga no outro está guardado dentro do nosso próprio sistema e a gente nem se dá conta. E o contrário também acontece. Quando a gente admira alguém, muito provavelmente essa qualidade, essa admiração, o que a gente admira nessa pessoa, também faz parte do nosso sistema. E a gente só não se conectou. Então, e o porquê que é importante a gente perceber isso? Ao invés da gente reagir, ao invés da gente brigar, da gente ficar ali remoendo ódio, amargura, revolta, ao invés da gente ir para esse espaço, a gente podia olhar cada relação que a gente está vivendo como uma oportunidade para a gente crescer e para a gente se autoconhecer.
Afinal, a gente não vê o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Então, eu quero trazer aqui algumas reflexões sistêmicas antes de trazer o nosso conto terapia, conto consciência do dia de hoje. Eu gostaria que você refletisse. Para um minutinho de escrever, para um minutinho para refletir. Feche os seus olhos por um instante. Inspira e expira, calma um pouco os seus pensamentos. Isso. E agora eu vou te convidar a pensar naquela pessoa que te traz um forte encontro. Ah, é, aquela mesma que é a tua pedrinha no sapato, aquela pessoa que te incomoda do teu trabalho, da sua família, aquela crizinha na sua vida. Pensa nela agora, como se ela estivesse na sua frente. E faça a seguinte pergunta. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Será que essa história que eu vejo nela tem algo ligado com a minha própria história ou com a história da minha família? Será que essa característica, esse julgamento que eu estou fazendo dela, de alguma forma, não está também dentro de mim? Eu lembro sempre de um movimento que a gente fala do apontar o dedo, né? Do julgamento. Então, quando você vai julgar alguém, você vai fazendo assim, né? Quando você faz assim, você tem um dedo apontado para quem você critica e tem 3 dedos apontados para você. Não é à toa que isso aqui simboliza um julgamento. É interessante a gente olhar esses pequenos movimentos que a gente faz com certa frequência, mas a gente não está num estado de presença e consciência para olhar para isso. E toda vez que a gente parar um pouquinho para responder essas questões, a gente tem um presente grandioso aí. E qual é esse presente? É a gente olhar que alguma coisa que a gente está julgando, a gente também tem dentro da gente. E por que não a gente não resolver isso em nós, primeiramente? É um presente quando alguém vem te trazer uma situação dessa. Você vai olhar um defeito seu e vai poder trabalhar isso com consciência, com mais clareza. Então, por que não a gente aproveitar todas as nossas relações como um processo de cura, de autoconhecimento? Então, eu queria trazer agora, para ilustrar tudo isso, o nosso conto consciência. O nosso conto consciência de hoje chama-se O Lago das Reflexões. Gente, eu coloquei uma musiquinha aqui ao fundo, eu não sei se está muito alta, se não está. Depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa, é só me falar que eu abaixo ou aumento. O Lago das Reflexões. Havia um vilarejo escondido entre as montanhas, onde existia um lago muito especial. Esse lago era conhecido como Lago das Reflexões, porque tinha águas tão cristalinas que refletiam tudo como um espelho perfeito. Mas havia um detalhe curioso: nem todos conseguiam ver seu reflexo com clareza. Alguns viam a própria imagem límpida, enquanto outros viam apenas figuras distorcidas, como se a água estivesse turva. Certa vez, um jovem chamado Elias, cansado de suas dificuldades, foi até o lago buscar respostas. Ele se ajoelhou à beira da água e olhou para si. Para sua surpresa, sua imagem apareceu retorcida e sombria. Confuso, Elias correu e foi perguntar a um sacerdote da vila. Ora, por que vejo meu reflexo tão estranho? O lago está sujo? Não me parece sujo. O sábio então sorriu e respondeu. O lago sempre reflete uma verdade. Ele não mostra o que está lá fora, mas sim o que está dentro de você. Elias ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras do ancião. Dos dias seguintes, começou a observar as suas atitudes, os seus medos e os seus ressentimentos.
Ele viu que sempre culpava os outros pelos seus fracassos e se recusava a enxergar as suas próprias sombras. Com o tempo, Elias começou a mudar. Em vez de julgar os outros, passou a olhar para dentro de si. Em vez de fugir dos desafios, passou a enfrentá-los. Após muitas semanas, voltou ao lago e, ao olhar para a água novamente, viu algo diferente. Sua imagem está clara, serena e em paz. A verdade, o sábio, na verdade, apareceu novamente e disse: O que mudou, Elias? Ah, eu mudei por dentro. E agora o lago está refletindo isso. A partir daquele dia, Elias percebeu que o mundo ao seu redor era apenas um reflexo de quem ele era por dentro. E que para mudar a sua realidade, ele precisava primeiro mudar a si mesmo. Lindo, né, gente? Gente, as nossas relações são um espelho da nossa vida. O que você vê nas suas relações é algo que está dentro de você. Como é que pode? Como é que isso acontece? Esse lago, na verdade, ele simboliza como a gente está vendo o mundo. Se o nosso reflexo está distorcido, talvez seja a hora de você olhar um pouquinho para dentro de si. Está na hora de você curar e olhar as suas próprias sombras, acolher as suas sombras, assim como você deve acolher as suas luzes. E na verdade é uma só. Tudo que te incomoda no outro é um convite, é um presente para o seu autoconhecimento. Você quer um exemplo bem prático do que acontece? Por exemplo, se alguém te irrita porque é muito autoritário, sabe o que isso pode representar? Talvez você tenha dificuldade de impor limites. E o que ele está fazendo te toca lá no fundo do seu desejo. Se alguém te magoa sempre, pode ser que você não esteja percebendo, esteja se colocando totalmente num espaço de vítima. Se você admira muito uma pessoa, pode ser que ela esteja refletindo algo que você ainda não confirmou, não visualizou e não se permitiu florescer em você. Qual o tipo de pessoa ou situação que mais está te incomodando no dia de hoje? Você já parou para perceber isso? E como todas as vezes eu faço, a gente traz consciência, traz o conto, traz esse movimento e traz um exercício para ajudar a gente nesse processo de liberação, nesse processo de autoconhecimento. Eu brinco sempre que eu não quero deixar ninguém com a batata quente. Vamos sair desse espaço, vamos trazer consciência e exercício para reforçar essa consciência. Então eu venho aqui te convidar para você fechar os olhos por um momento, fazer uma respiração presente, que nada mais é do que olhar para dentro de si, se perceber no aqui e agora. Se permita ouvir essa música linda ao fundo. Isso, vai acalmando o seu coração, deixando as preocupações do dia de hoje. E só se coloque no espaço de se permitir, de receber. Eu gostaria que você, agora de olhos fechados, você imaginasse que há um espelho na sua frente. Esse espelho, ele vai refletir alguém que tem te causado um desconforto ultimamente. Observa bem essa pessoa, mas sem julgamentos. Baixa suas barreiras. Simplesmente olhe e perceba essa pessoa. Isso. E pergunte a si mesmo,
com toda a sua verdade, com toda a sua essência. O que essa situação com essa pessoa quer me mostrar sobre mim mesma? E deixa que a resposta venha. Não se preocupe se ela veio no formato de uma frase, de uma sensação, de um movimento. Não importa. Se permita, se coloca nesse estado de permissão. Receba a informação que vier. Agradeça por essa clareza, por esse aprendizado. Por mais errado no seu julgamento que esse aprendizado possa ter sido, é, com certeza, um aprendizado. Agradeça por ele. Isso. Agradeça por ter tido essa clareza. Se você só encontrou coisa supostamente negativa, procure uma beleza por detrás disso. Sempre haverá uma beleza por trás disso. Por mais estapafúrdia que possa parecer isso que eu estou falando, vai ter sim algo bacana, algo que vai ser contribuição para você, mesmo na adversidade. E depois que você estiver nesse estado de presença, de percepção, que você recebeu essa resposta, agradeceu pelo aprendizado. Imagine agora que todo esse espelho está se dissolvendo. Isso. Muito bem. Respira profundamente, novamente. E no seu tempo, no seu momento, abra os seus olhos e retorne ao aqui e agora. É importante a gente perceber, para a gente ter a consciência, que nenhuma relação que passa pela nossa vida, ela acontece por acaso. Cada pessoa que cruza o nosso caminho traz um presente escondido. E esse presente se chama aprendizado, se chama um amor, se chama uma alegria. Traz algum presente para nós. E você? E você está pronto para olhar para o seu lado? Se você escolher mergulhar mais fundo nessa jornada de autoconhecimento, a constelação familiar pode te ajudar nesse processo. Ela pode te ajudar a enxergar esses padrões invisíveis na sua vida que estão afetando o seu relacionamento, os seus negócios, o seu dinheiro, a sua saúde. E pensando nisso, eu e o Ho'oponopono Brasil, através da Ângela e do Bruno, resolvemos fazer aí uma parceria grandiosa. E para trazer essa consciência para um maior número de pessoas, trazer a constelação, essa ferramenta grandiosa, para um número maior de pessoas, a gente resolveu, eu no caso resolvi, fazer um valor promocional para uma sessão de constelação. Então, se você quiser aproveitar, experimentar como é ter uma sessão, passar por uma sessão de constelação familiar e se libertar das amarras, ter consciência, ter mais clareza do que está acontecendo na sua vida amorosa, no seu dinheiro, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com a sua saúde, com a sua falta de foco, com qualquer circunstância. Porque a gente pode constelar de tudo, tá? Então, se você escolher, fica aqui o meu convite. Eu vou deixar aqui nos comentários o telefone do suporte para você perguntar aqui, ó, como vai funcionar o agendamento, como vai funcionar
para a gente marcar essa sessão. Deixa eu ver aqui se eu já consigo fixar. Aê, consegui! Yes! Gratidão, universo, como pode melhorar? Então fica aqui, gente, o meu convite. Se vocês quiserem saber a respeito, agendar uma sessão de constelação por um valor promocional, é só entrar em contato aqui com esse telefone no suporte, dá um print aqui na tela. Depois essa live vai ficar gravada, eu vou deixar também nos comentários fixados o telefone. Vocês podem entrar em contato, marcar a sua sessão, que eu tenho certeza que vai ser contribuição para vocês, para a sua família, para a sua história, para a sua vida. A constelação familiar me abriu muitas portas. Eu falo que hoje, qualquer situação que eu vejo que está nebulosa, que está amarrado, eu vou lá e faço uma constelação. E vou te dizer, sempre que eu abro a constelação, seja uma autoconstelação ou uma constelação que eu peço para alguma colega fazer para mim, vem uma clareza, o movimento começa a mudar e a vida começa a fluir com mais leveza e facilidade. Então, se você quer se aprofundar nisso, se você quer se libertar, olhar para a sua vida com mais profundidade, aproveita aqui. Ah, e lembrando que esse valor vai ser por tempo limitado, tá? É apenas para a gente trazer a constelação para um maior número de pessoas, para a gente poder difundir essa ferramenta grandiosa e maravilhosa que traz tantos benefícios para tanta gente. Tá bom, pessoal? Um excelente dia, uma excelente Páscoa para todos nós, uma semana aí, que não seja uma semana única de santa de reflexão, que todas as nossas semanas sejam de reflexão, de estado de presença, de comunhão com a gente, de menos julgamento e mais consciência. Uma excelente Páscoa, um excelente renascimento. E que tal se a gente optasse, escolhesse a olhar para o nosso lado e olhar a nossa imagem nítida, clara, ser muito grata por tudo aquilo que a gente está olhando. Aloha, mahalo, gratidão para todos nós.